Queridos, caros irmãos e irmãs em Cristo, eu os saúdo com a graça e a paz do Senhor e nós estamos aqui com alegria, buscando a Deus, né? As nossas devocionais existem para isso, para estarmos conectados em comunhão, ainda que seja distantes, mas em comunhão uns com os outros e principalmente com o nosso Deus. Nós vamos iniciar já cantando um hino de Natal. Um hino que celebra a vinda do nosso Redentor a este mundo. Convido-os a cantarem comigo o hino 243 do Inário Novo Cântico, Noite de Paz. Noite de paz, noite de amor, tudo dorme em derredor, entre os astros que espargem a luz, proclamando a estrela da paz, brilha a estrela da paz. Noite de paz, noite de amor, nas campinas ao pastor, lindos anjos mandados por Deus anunciam as novas dos céus. Nasce o bom Salvador, nasce o bom Salvador. Noite de paz, noite de amor, oh, que belo resplendor ilumina o menino Jesus no presépio do mundo. Eis a luz, sol de eterno fulgor, sol de eterno fulgor. Vamos orar, queridos. Obrigado ao Senhor. Obrigado porque o Senhor veio nos visitar. Obrigado a Deus porque houve sim uma noite de paz e de amor sem precedentes, fruto dos planos eternos, dos desígnios eternos do Senhor. O Senhor preparou essa noite de paz e de amor desde antes da fundação do mundo. E no devido tempo enviou o teu Filho para morrer no nosso lugar. Ele veio como um menino, ele cresceu, ele sofreu, ele nos instruiu nas tuas verdades, ele morreu por nós, mas ressuscitou. E nós, ó Deus, queremos celebrar isso num mês tão especial, no final de um ano tão diferente e difícil, mas queremos te louvar, ó Deus, porque existe paz e amor em ti. O Senhor nos conhece, sabe do que necessitamos. Dispensa o teu favor, ó Deus, e fale-nos agora através da tua escritura, pela ação poderosa do teu Espírito. Nós queremos ser ensinados na tua palavra, queremos ouvir a tua voz. O nosso pedido, é esta nossa oração, e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos, convido-os a ler comigo no Evangelho de Lucas, no qual estamos
baseando a nossa série, não é? Os cânticos do Natal. Lucas capítulo 1, nós leremos do verso 76 a 79. Repetindo, Lucas capítulo 1, a partir do versículo 76. A Bíblia nos fala assim: Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Vamos aqui, irmãos, recordar o que vimos no último estudo. Zacarias está aqui executando o seu cântico num crescendo. Ele já começa bem forte, ele caminha para o fortíssimo e ele finalmente termina, encerra o seu cântico no muito fortíssimo, no bem fortíssimo. Linguagens da música, não é? Para entendermos aqui a dinâmica do cântico de Zacarias, do Benedictus. Como é que nós sabemos disso? Com que base falamos isso? É que no original grego a letra da música se resume a uma única sentença. Na língua portuguesa, no nosso texto, a gente tem um ponto final aqui no meio, mas no grego é uma única sentença, o que nos dá um único pensamento. É para ser lido, é para ser cantado como um pensamento só. Então ele começa forte, vai ainda crescendo mais e termina ainda mais forte, não é? Nós vimos também, irmãos, que Zacarias apresenta algumas razões pelas quais nós devemos louvar e adorar ao Senhor. Há um cântico bem antigo que diz assim: se neste momento o teu coração, o seu coração não tem motivos para louvar, se nesse momento parece que Deus está tão longe de você, e o texto continua, é infelizmente verdade que debaixo de pressões do nosso dia a dia, em meio às nossas lutas, muitas vezes nós não enxergamos motivos para adorar. Isso é nossa falha, não deve ser assim. Mas algumas vezes isso acontece. E nós devemos sempre nesses momentos nos lembrar que sim, temos motivos inúmeros de sobra para engrandecermos ao Senhor em todos os momentos, não é? Zacarias está nos apresentando aqui, eu repito, nesse seu cântico, razões para isso. E nós já vimos uma delas. Vimos que o Senhor deve ser louvado por sua aliança, por sua redenção eterna. Ele diz que o Senhor veio nos visitar e nos redimir, né? Indica a ação de ir para ver, de conhecer de perto, de ajudar pessoalmente alguém que necessita. Isso aponta, e ele fala na sequência, aponta para a aliança eterna de Deus, né? Deus fez um pacto de amor comigo e com você, com o povo dele. Então, o Senhor deve ser louvado por isso, e é por causa da aliança de Deus que nós podemos estar seguros nele. Não há pessoa, não há circunstâncias que nos rodeiem que oferecem segurança para nós. Cristo é a nossa segurança. Aliás, terminamos falando isso, né? Eu e você estamos seguros em Cristo. Provérbios 29 e 25 diz que o que confia no Senhor é que está seguro. Muito bem. Mas além disso, irmãos, na sequência, ainda aqui no cântico de Zacarias, o Benedictus, né? Nós temos aqui apresentado uma outra razão para adorarmos ao Senhor. Ele diz que o Senhor deve ser louvado por haver quem anuncie o Evangelho. A aliança eterna de Deus conosco em Cristo deve ser anunciada a todos. Como é que as ovelhas do Senhor vão ouvir a sua voz, né? E vão segui-lo se não houver quem as conduza, quem lhes mostre o caminho, quem lhes pregue o Evangelho. Por isso o Senhor providenciou que sempre existisse os seus anunciadores, as suas testemunhas. E Zacarias aponta para isso aqui. Ele compreende a ação de Deus, ele o louva pelo seu filho João Batista, que seria um anunciador, aquele que precederia a todos nós, precederia a Cristo e depois a todos nós no anúncio das boas novas de salvação. É o que vemos nos dois primeiros versos que lemos agora há pouco.
76 e 77. Tu, menino, ele está falando a respeito do seu filho, que já estava ali no ventre de sua esposa Isabel, não é? Está falando de João Batista, dizendo: tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação. Nós podemos fazer aqui, irmãos, 3 observações. A primeira delas: os que anunciam o evangelho da aliança eterna de Deus são chamados por Deus de profetas. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Irmãos, os profetas recebem do alto a mensagem, não é? A mensagem que desce do Altíssimo, vem do céu. Então, o significado de profeta aqui é justamente este: aqueles que repassam, que transmitem com fidelidade a mensagem que não é deles mesmos, não provém de si próprios, mas aqueles que falam fielmente as palavras de Deus. Profecia não é meramente previsão do futuro, ainda que isso esteja incluído na ação dos profetas registrados na Escritura Sagrada. Mas, biblicamente falando, profecia é muito mais do que isso. É primordialmente a exposição fiel daquilo que Deus nos revelou. Então, em primeiro lugar, aqui, a menção de que os que anunciam o evangelho aqui, representados por João Batista, que nasceria e desempenharia esse papel, né, anunciando Cristo que estava logo ali para vir, nós também, a exemplo dele, somos anunciadores do evangelho, somos profetas, não é? Quando nós, repito, expomos fielmente aquilo que já está revelado por Deus na sua palavra. Um outro ponto, irmãos, uma outra observação é que os que anunciam o evangelho precedem o Senhor e preparam para ele o caminho. Verso 76, a segunda parte diz: porque precederás o Senhor preparando-lhe os caminhos. Então João Batista iria fazer a ponte, né, entre o próprio Deus e o coração das pessoas, anunciando o mediador entre Deus e os homens, Cristo, anunciando ali a mensagem do evangelho no poder do Espírito, contextualizando e aplicando. Penso eu, que privilégio o de João Batista, não é? Ser essa ponte, ser um instrumento para que as pessoas conheçam o mediador, não é? E que privilégio nosso ainda hoje. Porque, de novo, a exemplo de João Batista, nós estamos aqui representados nele, né? Nós também temos essa tarefa sublime de preceder e preparar o caminho do Senhor. João Batista foi um homem por demais privilegiado. Aliás, Jesus falou que dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior que ele, né? Porque ele esteve ali como é que fala? Na proximidade da vinda de Cristo, não é? Ele esteve ali no limiar, essa é a palavra que eu estava buscando, no limiar da chegada do Redentor, da chegada do Messias. E é verdade, ele foi tremendamente privilegiado, mas a exemplo dele, nós também podemos preceder o Senhor, preparar o caminho dele, não é? Quando nós anunciamos a Cristo. Mas em terceiro lugar, a terceira observação que podemos fazer é que os que anunciam o evangelho, representados aqui pela figura de João Batista, que ainda nasceria, eles se preocupam em salvar e discipular os pecadores. Verso 77 diz assim: para dar ao seu povo conhecimento da salvação. Então, nós se seguimos o caminho de João Batista aqui, damos ao povo o conhecimento da salvação. Irmãos, isso é sugestivo, porque as pessoas conhecem sobre Jesus, conhecem ou têm informações a respeito dele, mas não têm conhecimento da salvação que existe nele, que existe em Cristo, não é? João faria isso anunciando o evangelho e instruindo os novos salvos ali na palavra de Deus. Então nós temos aqui a figura da pregação e a figura do discipulado. Muitos de nós
muitos cristãos, muitos crentes não tiveram o privilégio de serem discipulados. Ouviram da palavra, entenderam pela graça de Deus o evangelho, creram como fruto da ação de Deus, mas na sequência disso, né, não tiveram ali a oportunidade de serem encaminhados nos princípios. Isso aconteceu de uma outra maneira, ao ouvirem o estudo, mas não muitas vezes não houve esse discipulado, alguém acompanhando outro alguém e instruindo esse alguém nos caminhos do Senhor, né? E o resultado disso, uma grande lacuna na caminhada da fé. O conhecimento da salvação é adquirido pelo anúncio do Evangelho, ou seja, a obra de Cristo, o que Cristo fez em nosso favor, mas acontece plenamente também através do discipulado, que é esse ensino passo a passo nos princípios da Escritura. Então, irmãos, o Senhor deve ser louvado por haver quem anuncie o Evangelho. Pare e pense aqui por um instante comigo. Quem anunciou o Evangelho a você? Foi uma pessoa só? Foi um casal? Foram várias pessoas no processo? Louve a Deus por tais pessoas. E mais ainda, né? Você tem orado sempre por essa ou por essas pessoas? Instrumentos de Deus na sua vida? Outra pergunta. A quem você tem anunciado o Evangelho seguindo esse exemplo, né, tão bendito? Agora, no Natal, como sabemos, nós temos uma data propícia para falarmos de Jesus, não é? Então, seja motivo de louvor da parte de outras pessoas, não é? Fale de Cristo, anuncie o Evangelho. O exemplo de João Batista aqui é colocado no Cântico de Zacarias, né, como um profeta do Altíssimo. O Senhor deve ser louvado por haver quem anuncie o Evangelho. Mas antes de nós encerrarmos, ainda temos aqui uma razão colocada, alistada aqui no Cântico de Zacarias, para adorarmos e engrandecermos ao Senhor. O Senhor deve ser louvado pelo surgimento da esperança, pelo alvorecer da esperança, vamos dizer assim. Zacarias encerra o seu cântico crescendo, né? Atingindo aqui o muito fortíssimo. É interessante isso, irmãos. O máximo de intensidade sonora que se pode obter, né? Sem danificar a voz aqui, é esse muito fortíssimo. Ele começou forte. Ele anunciou que o Senhor deve ser louvado, aí ele passou para fortíssimo, e depois finalmente ele termina aqui no muito fortíssimo, no ápice, né? Falando da esperança em Cristo, versos 78 e 79. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Cântico de Zacarias nos ensina que nós devemos louvar ao Senhor pelo nascimento de Jesus, que é em si mesmo o alvorecer da esperança. Pense aí, irmãos, que sem Cristo não há verdadeira esperança para esta vida e para a vida por vir. Porque sem Cristo nós estamos todos em trevas. Sem Cristo vivemos na sombra da morte, estamos perdidos, sem rumo, sem saber por que caminho seguir, não é? Andando em perturbações, ansiosos, amedrontados. Porque sem Cristo nós estamos então fadados a uma vida nas trevas. Porque vindo Jesus, raiando o sol da esperança, o sol nascente das alturas, nós fomos iluminados e conduzidos a uma nova vida através do caminho da paz. Então, sem Cristo não há esperança. É esse o resumo aqui do final do cântico de Zacarias. Sem Cristo, a esperança que o ser humano tem é uma esperança líquida, que escorre, que se desfaz, que não se mantém. Eu termino dizendo que nós, através do Benedictus, o cântico de Zacarias, devemos nos inspirar aqui, né? Ou melhor, que esse cântico nos inspire neste Natal, que cantemos como Zacarias, ao exaltar ao Senhor por sua aliança eterna, pela certeza e segurança da salvação, a louvá-lo por haver quem anuncie o Evangelho, a adorá-lo pela esperança que há nele e tão somente nele. Cristo é a nossa esperança.
Vocês se lembram das palavras do apóstolo Paulo? Se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. A esperança não está em nós mesmos, não está simplesmente ao redor, na conjuntura, não é? Mas a esperança está em Cristo. Que Deus abençoe então a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus, através de Cristo, a nossa esperança, envolva a sua vida, o seu coração, os seus planos neste final de ano tão difícil, e que Ele, sendo a sua esperança, ilumine o seu caminhar, a sua mente, o seu coração. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar agora ao Senhor aí. Ore aí na sua família. Eu vou orar aqui, derramando a nossa vida diante do altar do Senhor. Um forte abraço, até o nosso próximo estudo, se Deus assim permitir.